Oi, eu sou a May Mortari e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre audiolivros ou audiobooks ou livros em áudio, ou como você preferir chamar. Audiobooks ainda não são tão populares aqui no mercado nacional, mas eles estão começando a se popularizar mais. Só que infelizmente a gente ainda acha uma grande maioria de audiobooks em inglês e em sites produzidos por editoras americanas, que é o site que eu uso para fazer a leitura de audiobooks. Então, nesse vídeo eu vou recomendar o site que eu uso mais, o aplicativo que eu uso mais para leitura de audiobooks, que eu confio, que eu gosto. Só que ele é um site que tem um conteúdo majoritariamente em inglês. Ele tem um pouco em português, mas não tem assim nem comparação com o tanto que eles têm de livros no catálogo deles em inglês. Se vocês quiserem, eu posso pesquisar alguns sites em inglês confiáveis também, que eu recomende pra vocês, mas eu vou precisar de um tempo pra testar esses sites. Então eu queria que vocês dessem um like nesse vídeo e se inscrevessem no canal se vocês forem novos aqui e comentem embaixo aqui pra mim se você tem interesse que eu faça um vídeo sobre audiolivros em português, ok? Eu queria contar um pouco pra vocês sobre a minha experiência com leitura. Até alguns anos atrás, pra quem acompanha o canal, vocês já devem saber que eu lia livros, praticamente todos os livros que eu lia eram em edições físicas. Eu gostava muito de livro físico, eu valorizava muito o fato de ter uma coleção de livros e ter os livros que eu gosto na minha estante. E isso foi uma construção que eu fui desfazendo aos pouquinhos em mim mesma. Essa questão não a questão do consumismo, porque eu acho que consumir livros físicos, consumir e-books, não é como se a gente estivesse lutando contra o consumismo de alguma forma. E isso é um assunto muito complexo para esse vídeo, mas a questão de acumular livros. Eu acabei juntando na minha casa duas estantes praticamente cheias de livros físicos e em alguns momentos eu penso que eu deveria consumir um pouco menos, que eu deveria comprar menos livro físico, não inventar de ocupar mais espaços da minha casa com livros do que eu já tenho. Antigamente eu via esses vídeos de blogueiras e youtubers famosas de livros que tem estantes absurdamente enormes e eu achava isso maravilhoso, era meio que um sonho meu ter uma biblioteca dentro de casa. E aos poucos eu fui vendo o trabalho que isso dá, de manutenção, transporte desses livros, o fato do espaço mesmo que eles ocupam. Apesar de que eu acho que assim, a gente nunca pode considerar livro como uma decoração, isso vocês sabem, vocês estão cansados de ouvir. Mas eu acho que os livros, eles são uma forma de a gente ter coisas na nossa casa, objetos que são muito mais do que eu ter uma estante de bonequinhos ou uma estante de decoração. Ele tem todas as histórias aqui, eu sempre gostei de ter muitos livros, mas de um tempo pra cá eu tenho tentado consumir mais livros em versão e-book e em versão audiobook, que é o tipo de livro que eu tenho consumido mais recentemente mesmo. E esse primeiro audiobook que eu ouvi foi o Vermelho, Branco e Sangue Azul, porque eu quis começar com uma coisa leve, divertida, e que eu não precisasse prestar tanta atenção em detalhes, porque eu tinha medo de que o meu foco de atenção não fosse suficiente pra leitura em audiobook. Inclusive isso é uma coisa que eu escuto muito das pessoas, que o foco de atenção não permite, e eu acho que isso é totalmente normal, cada um tem que se adaptar à mídia que é melhor. Eu sempre gostei muito mais de visualizar do que de ouvir. E o audiobook acabou surgindo na minha vida como uma necessidade. Eu senti que as minhas leituras estavam muito devagar, percebi que eu passava muito tempo, às vezes, fazendo serviço doméstico ou dentro da academia, que era um tempo que eu poderia usar para leitura também se eu conseguisse me adaptar a livros em áudio. E por conta disso eu resolvi começar a consumir livros em áudio, comecei com o Vermelho, Branco e Sangue Azul, e eu descobri que foi uma leitura muito divertida para mim. Eu gostei bastante, foi um formato que se adaptou muito à minha realidade, que eu gostei muito de consumir. E eu quero agora recomendar então pra vocês, para que vocês possam fazer esse teste também, o aplicativo que eu uso pra isso. Eu uso esse aplicativo aqui, que é o Scribd, ele tem versão para computador, tem o site dele mesmo, mas o que eu mais uso é o aplicativo, porque na maioria das vezes em que eu faço consumo, faço leitura em audiobook, eu não tô com o meu computador. O Scribd, ele é um site que eu recomendo bastante, porque ele é tipo uma assinatura mesmo, tipo uma Netflix, que você assina, faz o pagamento por mês. Atualmente ele tá um pouco caro por conta da alta do dólar, mas eu acho que ele tem um valor muito justo para a quantidade de livros que ele tem no catálogo e para a facilidade e para a qualidade do aplicativo. Então, atualmente, a assinatura do Scribd por mês, ela tá girando entre 50 e 60 reais, porque é uma cobrança em dólar, ele é menos de 10 dólares, então é o dólar que tá alto, não é ele que seja um aplicativo caro nem nada desse tipo. Só que eu tenho um link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, e se você fizer o cadastro no Scribd por esse link que eu vou deixar aqui, você ganha 2 meses de graça. Então já dá pra você ter uma noção se você vai gostar ou não, ou se vale a pena pagar por esse serviço na sua vida ou não. No caso, pra mim, eu acho que vale a pena, porque o que eu consumo de audiobook
eu não vou conseguir consumir de outra forma, não dá pra eu ler livros no momento que eu tô ouvindo audiobook. E eu quero comentar com vocês um pouquinho como funciona. Eu vou escolher aqui o último audiobook que eu ouvi, que foi o The Past and Other Things That Should Stay Buried. Ele tem resenha aqui no canal, caso você queira saber, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você tem aqui o aplicativo e ele tem todas as informações sobre o livro. Você consegue aumentar a velocidade. Eu costumo ouvir em 1.2, mas eu vou mostrar pra vocês a diferença primeiro de tudo. Você quer ouvir em 1.0, ele vai ficar mais ou menos assim. I don't want to be here. Spending the afternoon collecting trash on the beach isn't how I wanted to spend one or any of my summer days. Eu acho ele bem tranquilo pra quem tá aprendendo inglês. Mas se você achar que tá muito rápido, você também pode reduzir a velocidade pra 0.8. E aí essa diferença vai ser assim, ó. Working at a job that pays me, or reading, or smack talking some random kid while I kick his butt at Paradox Legion online. Ok? Então fica bem mais lento. Eu gosto de ouvir em 1.2, que fica nessa velocidade aqui que eu acho bem confortável. Instead, I'm here at the beach, picking up beer cans and candy wrappers and ignoring the occasional used condom because there's no way I'm touching that, not even wearing gloves. Se você gosta de uma leitura bem rápida, e aí eu já não recomendo porque eu acho que pra mim fica muito rápido e você acaba perdendo um pouco o sentido da leitura em alguns momentos, mas dá pra ouvir em 2.0, que aí fica assim, ó. Dear people, if you have sex on the beach, throw away your own goddamn condoms. Sincerely, sick of picking up your rubbers. Hey, Dino. I look up. Smile. Robin. Fica meio ruim, mas eu gosto de ouvir em 1.2. Você consegue fazer marcação no seu livro como se você estivesse usando marcadores, você consegue pular de capítulo pra capítulo dessa forma aqui. Então eu acho muito confortável e eu gostei bastante, e por conta disso eu recomendo o Scribd como aplicativo de leitura pra vocês. O aplicativo dele não achei muito pesado, eu acho que ele funciona super bem no meu celular, que é um celular com pouca memória. E além de audiolivros, ele também tem documentos de texto, tem livros pra você ler mesmo, como e-book no seu celular, no seu tablet, então eu acho que vale a pena. E o audiobook, ele normalmente tem uma narração de uma pessoa só, ou de duas pessoas, quando tem dois pontos de vista. Eu, pelo menos até agora, não vi nenhum audiobook que tenha vários atores, vários intérpretes, mas eu acho que existem também, mas os mais simples são assim, que você tem um narrador que lê tudo, inclusive faz as diferentes vozes dos personagens, e é como se você estivesse lendo mesmo. O que eu gosto é que dá pra você fazer de duas formas diferentes. Tanto enquanto você tá fazendo uma outra coisa e você quer fazer a leitura do seu audiobook, você coloca o fone e vai ouvindo enquanto você tá fazendo algum serviço simples, como lavar louça, por exemplo, ou sei lá, andar na esteira ou coisas desse tipo. E também dá pra você dedicar um tempo da sua vida pra isso. Eu gosto muito de ouvir audiolivro também antes de dormir, quando eu tô com dificuldade de descansar. Porque se eu ficar lendo com a luz acesa, eu não vou conseguir relaxar de qualquer forma. E se eu coloco meu fonezinho com meu audiolivro, às vezes eu consigo relaxar melhor e eu vou ouvindo a história até o momento que eu durmo e depois tenho que voltar. Eu sei que pra algumas pessoas esse formato não dá certo, mas pra mim pelo menos deu muito certo e eu realmente recomendo todos vocês a tentarem. Esse é o aplicativo que eu confio mais até agora, que eu usei mais e que eu mais gostei de usar. Um beijo, gente! Era um vídeo rapidinho, era mais pra comentar a minha experiência com audiolivros, que as pessoas têm me perguntado bastante, eu vejo que é uma dúvida frequente por aqui, também no Twitter, e eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, que tem sido muito proveitosa e que eu recomendo bastante que vocês, pelo menos, tentem fazer uma leitura em audiolivro pra ver se esse formato vai compensar pra vocês. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!